Glória a Deus. Irmãos, boa noite. Graça e a paz, amém. Que Deus possa abençoar a sua vida e que a promessa de Deus esteja sempre em nossos corações, para que Deus possa fazê-la cumpri-la em nós, em nome do Senhor Jesus, amém. Por gentileza, abre comigo a sua Bíblia. Hoje nós estamos no último elo desta campanha, que a promessa vive. Eu quero pregar hoje sobre o livro de Romanos, no capítulo 4, no verso 18. Romanos 4, 18. E o tema é alcançando a promessa. A palavra do Senhor nos ensina como nós podemos alcançar a promessa de Deus, que Deus derrama sobre as nossas vidas, amém? Diz assim, podemos ler? Diz assim, Romanos capítulo 4, verso 18: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. No 21, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pai, pela tua misericórdia, nós colocamos essa palavra em tuas mãos, Pai, no nome de Jesus. Eu peço através do teu Espírito Santo que o Senhor fale conosco nesse fechamento desta campanha, meu Pai, desse elo dessa campanha, para que nós possamos entender, ó Pai, ver como que a tua promessa se cumpre, e como diz o versículo 21, ó Pai, que o que prometeu é poderoso para o fazer, amém? Pode se sentar por gentileza, eu vou ser breve na minha mensagem hoje. Paulo está escrevendo aos romanos, a igreja que está em Roma, e ele exalta a fé de Abraão. Ele está falando de Abraão. O Abraão era um homem que creu em Deus, e o que ele está dizendo aqui, algumas características que fez com que Abraão pudesse cumprir, não cumprir, mas receber a promessa que Deus tinha emanado sobre a vida dele. Na realidade, todos nós temos promessas de Deus em nossas vidas. Deus já nos prometeu algo tremendo, algo grande para nossas vidas, mas há um tempo da palavra falada, prometida, da palavra profética para as nossas vidas e o seu cumprimento. E é justamente o tempo do cumprimento é que nos faz às vezes desacreditar, ou até mesmo entender que o tempo já levou aquela promessa que Deus tinha feito a nós para bem longe da gente. Talvez tem pessoas que acham que o tempo não vai mais fazer acontecer a palavra de Deus, porque já se passaram alguns anos e nada aconteceu. Já se passaram algum tempo e não tem evidência de nada palpável acerca daquela promessa. Muitos são as pessoas que simplesmente esquecem daquilo que Deus prometeu para elas. Esquece. Se perguntar qual que é a promessa de Deus sobre a sua vida, não sei, não lembro mais. Mas por quê? Porque tem a promessa bíblica que é para todos, mas tem uma promessa específica para cada um de nós, assim como foi para Abraão. Porque Abraão em Gênesis, no capítulo 12, fala assim que Abraão tinha 75 anos de idade, quando Deus prometeu a ele que faria dele uma grande nação.
Abraão sai com essa promessa de peregrinar na terra, mas só que também a promessa vinha com ele de que ele seria um pai de uma nação gigante, de um povo numeroso. E Abraão então sai da sua terra, indo em direção a Canaã, para poder então fazer cumprir uma palavra que Deus tinha feito a ele. Já no capítulo 15 de Gênesis, o Senhor então veio a Abraão com uma visão. E essa visão dizia que veio a palavra do Senhor dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. E quando Abraão então teve essa visão de Deus dizendo para ele, quando teve essa visão de Deus fortalecendo a fé dele, Abraão foi e disse a Deus assim: mas o que o Senhor me há de fazer, Senhor? O que o Senhor vai fazer por mim? Porque eu estou andando agora sem filhos, e aquele que vai herdar as coisas que eu tenho é um servo que eu tenho. O que vai herdar é o Damasceno, é um mordomo da minha casa, é um empregado meu que eu tenho muita estima por ele. O que Abraão estava dizendo a Deus, conversando com Deus mediante aquela visão era: o Senhor me prometeu quando eu saí lá da minha cidade, e agora eu já estou instalado aqui há mais de 10 anos, e nada aconteceu na minha vida, e agora o Senhor vem de novo com a palavra para poder renovar a minha esperança, para poder fortalecer a minha fé, mas eu continuo no mesmo quadro, eu continuo na mesma situação. Por quê? Porque eu não tenho filhos. O Senhor falou comigo há alguns anos atrás que eu seria pai de uma multidão. E o que acontece hoje? A pessoa da minha confiança, a pessoa mais próxima a mim é o Eliezer, é um funcionário meu, é o mordomo da minha casa, porque eu até no dia de hoje, eu ando sem filhos. Esta indagação para Deus era como um desabafo para Abraão, dizendo: olha, até hoje eu não estou vendo nada do que o Senhor está fazendo na minha vida, acerca da promessa que o Senhor fez para mim. Mas quando Abraão então fecha os seus lábios, quando ele questiona Deus, veio sobre ele a outra palavra do Senhor, dizendo: olha, o Eliezer, o Damasceno, ele não será o teu herdeiro, mas o seu herdeiro, ele vai sair das suas entranhas, porque eu vou te dar este filho. O que estava acontecendo aqui nesse dia, nesse capítulo de Gênesis, no capítulo 15, é que Deus estava dizendo a Abraão, dizendo: olha, você ainda acha que eu não vou cumprir a palavra que eu te dei na sua vida? Ainda que você tenha estima por esse mordomo, ainda que ele é um bom servo, ele não vai ser o seu herdeiro, ele será sempre o seu servo, porque o herdeiro não chegou na sua casa ainda. Eu ainda vou colocar ele em teus braços, das suas entranhas ele vai sair, porque eu sou Deus a prometer, e eu sou Deus que faço cumprir. Então o que aconteceu naquele dia? Abraão foi novamente renovado a sua promessa na sua vida. Mais uma vez Abraão teve a promessa de Deus que teria um filho, mas se passou-se alguns anos, e Abraão então estava caminhando sem poder conseguir este filho. Foi quando aconteceu então que Sara, a sua esposa, tentando fazer com que a promessa chegasse mais rápido na vida de Abraão, ela olhou para as suas circunstâncias e disse: olha, Abraão, eu não tenho mais como ter um filho, eu vou ajudar você a cumprir essa promessa. Pega minha serva Agar, deita com ela, e assim ela poderá engravidar, porque eu já estou velho, eu não tenho mais condições de ter este filho para você.
deita com ela, e quando você deitar com ela, assim a promessa vai cumprir sobre a sua vida. Você vai ter um filho dela, e assim Deus vai cumprir então de ter numerosas pessoas, numerosas gerações através de você. Mas o que aconteceu aquele dia era que Sara estava tentando ajudar Deus numa promessa que ele tinha colocado sobre Abraão. Ao tomar a serva Agar, aquela mulher deu então uma sentença para Abraão dizendo: será a sua descendência, será o teu filho, essa será de repente a vontade de Deus para a sua vida, porque a promessa vai cumprir. Mas há uma coisa que aconteceu aqui que não pode acontecer. Sabe o que é? Deus não depende de mim, de você, para cumprir o que Ele tem para fazer na minha vida e na sua vida. Deus não depende de homem algum para cumprir aquilo que Ele prometeu. Sara tenta ajudar, mas na realidade ela atrapalha, porque a partir deste momento veio grande discórdia na casa dela por causa de Agar, porque Agar então agora estava alfinetando Sara pelo fato de Abraão agora ter um filho com ela. Em Gênesis 16 fala no versículo 16 que era Abraão da idade de 86 anos quando ele deu à luz a Ismael. O que acontece então? 11 anos depois que ele sai da cidade dele, nasce um filho, mas essa não era a promessa que Deus tinha feito para ele. O que acontece é que como Sara, nós às vezes também tentamos dar uma ajuda para Deus. Tentamos do nosso jeito fazer com que Deus vai cumprir alguma coisa em nós. Tentamos dar uma ajuda para que as coisas cheguem mais rápido. Talvez o tempo seja algo muito torturante para mim e para você, e às vezes nós vamos com nossas mãos agindo sobre uma promessa que Deus fez para mim e para você. Talvez os nossos artifícios façam com que as coisas de Deus aconteçam mais rápido em nossa vida, mas a grande questão não era só um filho, a grande questão não era ter um menino, a grande questão era cumprir a palavra de Deus. A grande questão é estar debaixo da palavra de Deus. E a grande questão aqui é que Deus não tinha esse propósito para eles, porque Deus tinha um propósito para o casal, era para Sara e para Abraão. Ainda que eles estivessem muito velhos, ainda que não tinham condições terrenas nenhuma de conquistar, mas o que o nosso Deus promete, Ele sempre vai cumprir nas nossas vidas. E o que acontece é que em Gênesis no capítulo 18, os anjos estão passando perto da tenda de Abraão. E quando Abraão vê aqueles 3 anjos passando, ele chama eles, recepciona aqueles anjos, faz o de comer ou de beber, serve a eles. E o que acontece naquele dia é que quando o anjo fala assim: olha Abraão, chama Sara tua mulher, aonde que está a sua mulher? E quando então Abraão fala assim, ela está na tenda, ela está logo ali atrás, a promessa renova de novo sobre ele, diz assim, bem específico desta vez, dizendo: Sara, sua esposa, dará a você um filho, e a esse filho que eu tenho uma promessa sobre ele, é dessa promessa que eu estou falando sobre você. Então o que acontece naquele dia? Sara riu-se dentro dela, e percebendo então a promessa vindo sobre Abraão, não mais sobre Agar, não mais sobre Ismael, disse: não tem como isso acontecer. Dentro dela ela falou assim, dizendo: não tem como isso acontecer, o meu costume de mulher já passou, e o meu marido já está bem velhinho, o homem já está velho,
velho, não tem como isso acontecer. O que Sara dizia naquela noite, naquele dia era: não tem como acreditar que uma coisa como essa possa acontecer. É por isso que Paulo em Romanos dizia da esperança que era contra a esperança. É por isso que ele dizia que a esperança creu contra a esperança, porque Deus, através de Abraão sabia que Deus poderia e iria fazer, mas o que acontece nesse momento é que há um conflito daquilo que Deus pode fazer e daquilo que eu creio que Deus pode fazer na minha vida. O que acontece nesse momento, então, nós começamos a olhar para as circunstâncias, nós começamos a olhar para dentro de nós mesmos, nós começamos a olhar o que pode ocorrer, começamos a duvidar então do que pode acontecer. Temos esperança sim, porque nós queremos o cumprimento da palavra em nossa vida, mas quando Sara olha para ela, uma senhorinha de quase 90 anos, quando olha para Abraão, um senhor de quase 99 anos, o que acontece naquele dia? Ela diz assim: não tem jeito, não tem como, ainda que os costumes das mulheres já se passou, não tem mais jeito para mim, meu marido também é um homem de quase 100 anos, não tem mais jeito para ela, não tem mais jeito para ele. O que acontece então é que estava dizendo que eles estavam mortificados, não tinha aos olhos humanos condição nenhuma de acontecer, não tinha condição nenhuma aos olhos humanos dessas coisas se cumprir, mas mesmo assim, sem condição humana, a esperança que ele tinha era de que ia acontecer, mas ele estava crendo contra a esperança, porque olhando nós para nós, dentro de nós, nós dizemos assim: não tem condição. Olhando eu e você para nossa capacidade humana, dizemos assim: nós nunca vamos chegar. Olhando eu e você para aquilo que nós temos, dizemos assim: Deus não pode mais fazer isso, o tempo já passou, a época disso acontecer já passou, não tem mais jeito. Mas quando o anjo viu então aquela mulher rindo, quando o anjo viu aquela mulher então tornando duvidoso aquilo que eles disseram, ele falou assim: pode ficar tranquila, porque o Senhor vai visitar você. O que ele estava dizendo era a palavra que Deus disse há alguns anos atrás, há 24 anos atrás, você pode ter certeza que ela vai se cumprir sobre a sua vida. O que eles diziam? Eu tornarei a ti por este tempo. Qual o tempo? O tempo da vida. Qual que é o tempo da vida? 9 meses de gestação. O que estava dizendo a eles? Daqui a um tempo, daqui a partir de 9 meses eu vou voltar a vocês, e quando eu voltar a vocês, você, Sara, terá o teu filho. Você terá o seu filho, que dizia o anjo para ela naquele dia. E aconteceu em Gênesis capítulo 21, que o Senhor visita Sara, como prometido, e deu ela um filho na sua velhice. Deus cumpre a promessa que Ele tinha dado a Sara. Ainda que o tempo tivesse passado, Deus cumpre nela o que Ele falou que Ele faria. E assim Sara tem um filho de Abraão, e o chamaram ele de Isaque, e era da idade de Abraão 100 anos. 100 anos tinha Abraão quando Isaque nasceu, 90 anos tinha Sara. Para Deus não tem tempo perdido. Ainda que o tempo passa, ainda que as décadas passam, ainda que passam anos, muitas pessoas acham que tudo já morreu, que tudo já acabou. Não morreu, não acabou, porque ainda que se passaram-se muitos anos, a promessa de Deus está viva sobre você, sobre a sua vida. Porque nisso que fala que a esperança da promessa de Deus versus condição humana trouxe conflito. Mas Romanos fala assim, que ele não enfraqueceu na fé, ele não atentou para o corpo e ventre amortecido de Sara.
O que Romanos está dizendo acerca de Abraão era, ele acreditava que ainda poderia acontecer. Ele não viu as circunstâncias suas somente, ele sabia que Deus poderia e iria fazer naquele dia sobre a vida deles. Ele não duvidou da promessa de Deus, diz o texto, mas que ele foi forte na fé. O que acontece nesse tempo, com o passar do tempo, como eu disse, é que nós desistimos da promessa, nós entregamos mortificados nas coisas que não é da fé, nós entregamos, nós achamos que não vai acontecer, achamos que Deus não vai fazer, o tempo passou, as coisas parecem que já se acabou, parece que o tempo fez com que tudo pudesse então ir por água abaixo. Na realidade, o tempo fez o corpo de Abraão estar mortificado, o tempo fez o ventre de Sara também morrer. Na realidade não tinha mais condição real de ter filhos, mas a promessa de Deus permaneceu viva na vida deles, e por isso se cumpriu sobre Sara e Abraão. E o mesmo Deus de Sara e Abraão é o Deus que nós cremos hoje aqui na Batista Vida. O mesmo Deus que cumpriu na vida de Sara a promessa, vai cumprir na sua vida a promessa. No mesmo Deus que cumpriu em Abraão a promessa, vai cumprir em nossas vidas a promessa. Ainda que está demorando chegar, ainda que está tardio, ainda que nós olhando para nós não venhamos ver condição, Deus vai cumprir na sua vida a promessa, porque a promessa de Deus não morre, a promessa de Deus está viva a cada dia, porque a promessa dele vive. Toma posse desta palavra. E o que aconteceu naquele dia? O que poderia não ter acontecido, que é o nascimento de Isaac. O que acontece é que agora Sara está abraçando o seu filho. Sara está com a promessa em suas mãos, andando com Abraão. A família agora toda reiterada, reintegrada. Deus cumpre a promessa na vida de Sara. Sara fica muito feliz com o que Deus tem feito na vida dela. E no capítulo 21, no versículo 7, a palavra do Senhor diz assim, que disse mais Sara, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, pois lhe dei um filho na sua velhice. O que dizia Sara dentro de você com alegria, dizendo, quem diria que Abraão fosse ver uma cena desta? Quem diria que Abraão fosse me ver amamentando o meu filho? Quem diria? Quando todos diriam que não tinha mais jeito, quando as circunstâncias diziam que não ia gerar, que eu não ia ter filhos, mas hoje, quem diria? Eu estava amamentando um filho dele. Quem diria que isso poderia acontecer, que eu daria um filho na minha velhice? A conclusão que eu chego nesta noite, Igreja Batista Vida, é que quando as pessoas comentam ao nosso respeito hoje, diz a mesma coisa, dizendo, quem diria? Aquela pessoa cachaceira, aquele alcoólatra que estava lá bebendo nos botecos, hoje na igreja, falando de Jesus, convertido ao Senhor. Quem diria? Quem diria aquela pessoa que estava pedindo dinheiro emprestado para todo mundo da família, não tinha nada na sua casa, mas hoje prosperou, Deus prosperou eles, a promessa se cumpriu na vida deles. Quem diria que isso poderia acontecer? Quando dizem de mim, de você, é que lembram no passado, quando estávamos no pecado, quando estávamos mortos nas drogas, e quando nos vê hoje
hoje diz para nós da mesma forma: quem diria esse homem restaurado? Quem diria esse homem pregando a palavra? Quem diria que a pessoa que estava lá ontem no casamento, brigando com a esposa, quebrando o pau dentro de casa, brigando, xingando, amaldiçoando, quem diria? Hoje eles estão bem, eles estão hoje andando de mão dada pela rua, estão hoje em alegria, em harmonia. Quem diria? Quando olham para mim, para você, diz assim: quem diria? Aquele mentiroso, aquele pecador, aquele cachaceiro, aquele barraqueiro, hoje convertido ao Senhor, louvando a Deus, dando glória a Deus. Quem diria? Quem diria aquela pessoa que estava na miséria, que estava ali pobre, falido, hoje está restaurado, está revigorado e próspero? Quem diria? Quem diria a pessoa que estava alcoolizada, totalmente no vício das drogas, hoje restaurado por Deus? Quem diria? Quem diria que essa pessoa hoje é um chefe de família? Quem diria que essa mulher é uma mulher honrada? Quem diria uma pessoa que um filho que estava rebelde aos pais, que estava desobedecendo pai e mãe, hoje está aqui no sub-15, está na equipe de jovens, está convertido ao Senhor, se batizou? Quem diria? O que dizem de mim, de você hoje é a mesma coisa. Quem diria? Sabe por causa de quê? Porque a promessa de Deus se cumpriu em nossa vida. Quem diria, irmão? Quem diria que a pessoa que não gostava de igreja, hoje prega a palavra? Quem diria que pessoa que estava no mundo das drogas, hoje está restaurado? Quem diria que pessoa foi restaurada por Deus? Era só briga, só confusão. Mas quem diria que hoje você estaria aqui hoje, glorificando a Deus, acreditando que Deus pode fazer coisas grandes na sua vida? Quando viu você um tempo atrás, não achava que você seria hoje, porque diz para você: quem diria? Essa pessoa que chegou na empresa pequeno, como um faxineiro, e hoje é chefe de seção, hoje é um líder lá dentro. Quem diria? Uma pessoa que chegou na igreja desacreditado, chegou aqui cheio de pecado, cheio de falha, cheio de coisa ruim, e hoje está trabalhando no corpo diaconal, pregando a palavra, ou em outro departamento da igreja, ou no louvor, seja onde for. Quem diria? Sabe quem que diria? Somente Deus. Porque mesmo você pecando, mesmo você errando, tinha promessa de salvação na sua vida. O que Abraão vivenciou aquele dia, nós estamos vivenciando nos dias de hoje também. Porque se nós olharmos para nós, como diz o livro de Romanos, nós olhamos assim e dizemos assim: não tem jeito, eu não vou conseguir, eu não vou conquistar. Olhando para nós mortos, com a pessoa morta como nós, dizemos assim: eu não tenho mais condições legal de chegar. A lei mudou, tudo está diferente, decreto novo, na empresa as coisas mudaram, mas Deus não depende da empresa, Deus não depende de decreto de prefeito, nem de governador, Deus depende da palavra dele somente, porque a promessa dele está viva, e quando está viva ela penetra, entra dentro de nós, faz nós acreditarmos que dias melhores virão, que as bênçãos vão chegar em nossa vida, que nós vamos prosperar naquilo que nós estamos pedindo a Deus, que os nossos filhos vão se converter todos ao Senhor, nossa família vai ser restaurada por Deus neste lugar, e a promessa de Deus vai cumprir totalmente na íntegra em nossas vidas. Fique sobre os seus pés, eu quero orar junto com você.